Como estudar e fazer 100 libras por dia? Todo mundo sabe que estudante é pobre. Tem muita coisa para estudar, você quase que não tem tempo nem sequer para respirar. E depois chega fim de semana, uma pessoa nem sequer tem um tostão para ir mexer rabo, tomar uns copos, sair com um gostoso ou com uma gata, tá ver? Não tem nada. Então, qual é a solução? Vai trabalhar! Porque nenhum dinheiro vai cair do céu. Mas eu vou te explicar como fazer 100 libras por dia enquanto tu estudas. Primeiro é o trabalho tradicional, em que tu trocas o teu tempo para estar presente fisicamente para prestar o serviço. Estudantes aqui normalmente fazem trabalhos ficam na restauração ou em ou em lojas de roupa. Por quê? Porque são trabalhos super flexíveis em que tu podes entrar mais tarde, sair ainda mais tarde, ou entrar cedo, sair ainda mais cedo. Quando eu fazia isso, né, eu trabalhava no restaurante, eu por vezes entrava meio-dia, saía também às 11 da noite. Então, e hoje em dia, como o salário mínimo é de 11,40, basta tu trabalhares 10 horas que fazes no mínimo 100 libras. A vantagem desse tipo de trabalho é que tu não tens que pensar muito. Tu pegas um contrato de 16 a 20 horas e normalmente tens essas horas garantidas, chegas no fim do mês e recebes o teu dinheiro e já está. Agora, a desvantagem desse trabalho é que realmente, né, para tu fazer 100 libras, tens que trabalhar 10 horas por dia. E eu já fiz isso e eu digo-vos, é extremamente cansativo, mas é trabalho honesto, isso é que é importante e é o mais fácil realmente que existe. Agora, o segundo tipo de trabalho, esse é o tipo de trabalho que tem a ver com a tua habilidade e experiência. Tem um preço fixo e quanto mais vezes tu prestares esse serviço, tu vais ganhando mais experiência e vais ficando mais rápido. O trabalho que em média demoras 2 horas, passas a fazer em meia hora ou 1 hora porque já tens aquela habilidade. E a plataforma em que eu fazia isso chama-se TaskRabbit, que é uma plataforma online que combina trabalhos autônomos com demanda local, permitindo que as pessoas encontrem ajuda com as tarefas que incluem assistência pessoal, montagem de móveis, mudança e entrega e trabalho manual. Nessa aplicação eu fazia trabalhos de IKEA. Praticamente o que acontecia era, as pessoas compravam mobílias no IKEA e como não sabem montar, iam lá para a aplicação e pediam para alguém ir lá para casa fazer. E era isso que eu fazia. Minha mãe às vezes chamava... Houve uma altura que minha mãe começou a chamar-me de carpinteira, porque eu estava a fazer isso. E nesses tipos de... Eu conseguia por dia fazer no mínimo 100 libras, porque cada dia eu prestava por aí 3 serviços, depende, né? Quando eu tinha folgas, é claro, eu prestava esses serviços e conseguia fazer 100 libras. E porque era um preço fixo, eu fiquei tão rápida que uma coisa que é suposto demorar 2 horas ou até 3 horas, eu fazia em metade de tempo, se não menos. Qual é a vantagem desse trabalho? A vantagem é que é super flexível. Tu trabalhas quando queres trabalhar e também depende da tua habilidade e da tua experiência. Como disse antes, quanto mais rápida fores, tens o preço fixo, quer dizer que ganhas mais por pouco tempo. Essa que é a vantagem. A desvantagem é que, número 1, não tem sempre trabalho. E a segunda desvantagem é que, no início, como é normal, tu ainda estás a aprender, podes levar mais tempo. Digamos que um trabalho que custam 50 libras, né? E que em média demoram 2 horas para fazer, porque tu ainda és novata e não sabes como fazer, podes demorar 3, 4 horas. Essa é que é a desvantagem, mas com o tempo vale a pena. Eu já fiz isso, eu digo-vos. A próxima aplicação não tem a ver com trabalhos físicos, mas sim simplesmente com as tuas habilidades. Por exemplo, Fiverr e Upwork. Fiverr é uma plataforma online que conecta freelancers a clientes que procuram serviços em diversas áreas, como redação, tradução, design gráfico, marketing digital, edição de vídeo, desenvolvimento de web. Muitos serviços que vocês podem fazer. Ok? Então, o que isso significa? Vocês têm que pensar numa habilidade que talvez tenham. Eu editei, né? Sabia editar. Hoje em dia já tem AI para fazer
sites, mas naquela altura eu também sabia fazer sites, então eu prestava os meus serviços no Fiverr. Eu prestava os meus serviços a fazer. O que eu fazia principalmente eram fazer tipo convites, coisas dessas. Fiz tradução para as pessoas. Então, eu imagino que se estás a assistir isso, és um imigrante, né? Ou família de imigrante que vive em Inglaterra. Provavelmente sabes falar português e inglês. Muita gente vai querer ter trabalhos, vídeos traduzidos. Então podes pensar nisso. Ou pensa no... É que Fiverr e Upwork são aplicações tão boas porque pensa em qualquer habilidade que tens. Se não tiveres, eu aconselho-te a ir aprender. Porque eu também aprendi a fazer edição, ninguém editou-me. Eu aprendi a fazer a editar sozinha. Fui para o YouTube e aprendi a editar na aplicação Premiere Pro. Vocês podem fazer a mesma coisa. Essa plataforma, no início, para angariares mais clientes, quando vais prestar algum serviço, tens que prestar serviços abaixo da média. Por quê? Porque há muita competição e muitas pessoas com experiência. Digamos, um exemplo, né? Se fazer um convite é uma coisa, isso é um exemplo, é uma coisa que custa 20 libras, na média, tu não vais dar o teu preço 20 libras, vais dar 15 libras ou até 10 libras. Assim, quanto mais clientes tiveres e eles derem-te feedback, depois de teres uns 5, 10, digamos assim, é que vais poder aumentar o teu preço. E é dessa forma que vais chegar a um ponto em que vais fazer no mínimo 100 libras por dia, porque já tens tantos feedback que tu podes dar o preço que tu quiseres, porque os feedbacks já demonstram que sabes fazer o trabalho. Qual é a vantagem de trabalhar em plataformas online como Fiverr e Upwork? Número 1, super flexível. Isso depende do teu tempo, depende de ti. Porque quando tu pões trabalhos no Fiverr ou no Upwork, tu é que vais escolher, tu é que vais ver qual é que é a tua disponibilidade, se estás disponível nos fins de semana ou à noite ou madrugada para efetuares esses trabalhos, para completares esse serviço. Então, essa é uma das vantagens. Número 2, depende muito da tua habilidade. É claro que a segunda coisa, depende muito da tua habilidade. É a mesma coisa que a aplicação TaskRabbit que eu expliquei antes. Tem a ver muito com a tua habilidade e a tua experiência. Quanto mais experiência tiveres e quanto mais rápida tu fores, vais ter um preço fixo para algo que demora outras pessoas. Ou a pessoa que está a pedir o serviço 10 horas, mas para ti demora-te 2, 3 horas para fazer. Então, isso já é muito bom. A terceira vantagem é que pessoas como eu, que estão aqui no outro lado do mundo, vão procurar produtos em Alibabas que vendem a preços extremamente baixos e vocês depois vão revender 10 vezes mais. Por exemplo, houve uma altura em que liquidificadores portáteis estavam extremamente famosos em todos os lugares. Então, se puseres aqui, eu não sei se dá para pôr em português, porque eu faço tudo em inglês, né? Então eu ponho Portable Smoothie Blenders. Mas para ser sincera, se vocês vivem em Inglaterra, devem saber um pouco de inglês, né? Pelo amor de Deus. Principalmente se estão a estudar, têm que saber inglês. Ok, so Portable Smoothie Blenders, aqui tá. Aqui, olha, por exemplo, esse aqui, né? Esse aqui, Wholesale Electric Personal Minty Fruit, tá? 1,63 libras. Agora, isso é o que está a vender aqui no Alibaba. 1,63 libras. Agora, se vocês forem para a Amazon, so Portable Smoothie Blender, olha só o preço, 34. Isso aqui eu acho que está a vender 5 libras. Ah, olha aqui um exemplo. Aqui está 18 libras, está 19 libras. Olha quanto é que está no Alibaba. 1 libra. Isso é exatamente o mesmo. Há outros, olha um aqui a vender 40 libras. Mas eu garanto-vos que isso tudo está vindo da Alibaba. São pessoas que estão a comprar no Alibaba a 3 libras, uma coisa assim parecida, e estão a revender isso tudo. Agora, um exemplo. Quando estás a comprar algo no Alibaba, tens sempre que comprar a grosso, né? Eles até dão a opção 1,63 para 99 peças. Para vocês fazerem isso, devem começar com 500 libras. Eu não aconselho nem mais do que isso. Então, vocês encontraram isso, com delivery e tudo mais, custam 413 libras. Por que eu digo para 413 libras? Por que eu digo para vender isso 10 vezes do preço que eles estão a vender cá, né? Se vocês venderem isso no mínimo 10 vezes mais, vai dar aqui 1.630. Custou-vos 413 libras para chegar cá. Quer dizer que ainda tem 1.000 libras à sobra, mas isso não é o lucro, porque ainda tem muitos outros riscos que vocês vão ter que ter em consideração. Por isso mesmo que eu digo, têm que fazer muitas pesquisas antes. Quais são os
riscos que vocês têm que ter em consideração. Até chegar cá, quais são os problemas que vocês vão ter? Se vocês vão pôr na Amazon, a Amazon tem os seus próprios custos. Sem falar da competição. Podes vender menos que isso, mas e se a competição vender ainda menos? Então, esses são os riscos que tens que ter em consideração. É por isso mesmo que deves sempre vender algo 10 vezes mais do que o preço que compraste. Mas pronto, eu acho que eu não estou a explicar isso muito bem, mas isso é apenas uma dica que eu estou a dar-vos, que vocês mesmos podem ir, né? Visto que são estudantes, quer dizer que sabem pesquisar um pouco, podem ir na internet e pesquisar como fazer isso, como deve ser. Eu já fiz, então eu digo-vos que funciona e eu fazia isso tudo enquanto estudava. O último é que ainda não tem prova, então não ouçam, vocês é que sabem. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo e acham que foi muito bom, que tem algum valor, não se esqueçam de, por favor, pôr um gosto, pôr um like, inscrever no canal e também ponham no comentário outras dicas, talvez de como podem fazer dinheiro, se vocês sabem por aí, ou então também podem me dizer se vocês estão a ter dificuldades. Aqui em Inglaterra há tanta coisa para fazer, é só mesmo ir pesquisar. Então, pessoal, se vocês gostaram, muito obrigada e tchau!